Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Já leu sua Bíblia, já esteve com a sua família hoje. Aqui hoje o culto foi abençoado, pude cultuar aqui na casa da minha irmã em Belo Horizonte. Estou aí de férias, mas nós não vamos deixar esse propósito, vamos continuar todo dia colocando videozinho aqui, orando, fazendo culto em família, orando por aquele propósito, né, que você estabeleceu, e também tentando mudar. O ano de 2024 seja também um ano de mudança. Hoje, dia 15, Gênesis capítulo de número 15, um dos capítulos mais interessantes e mais importantes para nós que cremos em Cristo Jesus. Desde o início eu tenho falado para os irmãos que o nosso Deus é um Deus de aliança, de pacto. Lá no início, com Adão, ele fez um pacto de obras que Adão quebrou. Logo em seguida, ele fez um pacto de graça, apontando para aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Com Noé, Deus fez um pacto da criação, prometendo não mais destruir a criação. E hoje nós vemos Deus fazendo mais uma vez um pacto com Abraão e com a sua posteridade. Esse pacto nós estamos incluídos nele. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho no contexto desse texto. Deus havia chamado Abrão e a sua esposa Sarai para que eles saíssem da sua terra, lá na Mesopotâmia, e fossem para a terra que ele mostraria. E a promessa é que dele, de Abraão, da sua descendência, ele faria uma grande nação. Ocorre é que Deus não seguiu o cronograma humano. O cronograma humano diz que o bebê nasce com 9 meses. Então Abraão pensou aí, olha, daqui a pouco eu vou ter filhos. E já se passavam vários anos e Deus ainda não havia dado a Abrão o cumprimento dessa promessa. Porque Deus, diferente do homem, o homem segue o tempo que ele criou, o cronos. De onde vem a palavra cronômetro, é o tempo que nós medimos por horas, minutos, dias. Deus usa o kairos, o tempo dele, que só ele sabe. Então, quando é que Deus cumpre as suas promessas? Na hora dele, no momento certo, nem atrasado, nem adiantado, sempre no tempo certo. E ali, Abrão estava triste. E Deus diz para ele, olha, eu vou te fazer uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação. E ele diz, Senhor, como é que eu vou ser uma grande nação se o Senhor não me dá um descendente? O escravo na minha casa, o escravo mais velho nascendo em minha casa vai ser meu herdeiro. E Deus diz para Abrão, Abrão, não é assim, não é o escravo que vai ser seu herdeiro, vai ser de você mesmo que eu vou trazer uma grande descendência. Queridos, só para a gente pensar um pouquinho, reflete comigo aqui um pouquinho. Por que Deus não usou o que Abrão tinha? Por que Deus, por exemplo, não decidiu usar a riqueza que Abrão tinha, ou a experiência, ou a reputação? Porque Abrão, afinal de contas, já era rico, cara bem sucedido. Por que Deus não disse assim, olha, Abrão, eu vou usar a sua riqueza para abençoar as pessoas, eu vou usar a sua sabedoria para abençoar as pessoas, eu vou usar você como consultor? Afinal de contas, Abrão tinha uma mulher de quase 80 anos que fazia os príncipes ali do Egito, né, desejarem, e uma mulher muito bonita. Então Abrão era bem sucedido até nisso, em ter uma esposa idosa e belíssima, de atrair aí a atenção dos faraós daquela época. Preste atenção comigo, por que Deus foi logo onde Abrão tinha uma fraqueza? Foi ali no calcanhar de Aquiles de Abrão, porque afinal de contas, apesar de ter riqueza, reputação, sabedoria, a Bíblia nos diz claramente que Abrão estava impotente. Lá no livro de Hebreus vai dizer que ele era amortecido pelo tempo. Ele não tinha filhos. Sarai, sua esposa, já não podia ser mãe. Por que Deus escolheu Abrão e escolheu esse ponto da vida de Abrão,
que era a sua frustração, que era a sua fraqueza. Justamente, irmãos, por causa disso, porque é nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, que Deus mostra a sua glória. É aí que ele manifesta o seu poder. Porque ele quis manifestar o poder naquilo que era, de fato, o maior sonho de Abrão, como é o maior sonho de muitas pessoas, né? Ter filhos. O meu maior sonho era poder ser pai. Eu agradeço muito a Deus por esse rico privilégio. E eu tenho certeza que Abrão também tinha esse sonho, Sarai tinha esse sonho, ainda mais naquela época onde era um sinônimo de vergonha não ter filhos. E preste atenção, queridos irmãos, que Deus pega exatamente esse ponto para tratar Abrão e dizer para ele que ali Deus mostraria o seu poder, nesse ponto Deus mostraria o seu poder, a sua glória, e Abrão deveria confiar em Deus, crer em Deus. E nesse texto diz que Abrão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu. Ele creu de maneira antecipada, ele sabia que Deus faria. E Abrão ousou, porque ele pediu a Deus o sinal do seu favor. Ele falou: Senhor, como eu vou saber que de fato eu vou ter um descendente, eu vou herdar essa terra? Afinal de contas, se você ver a lista aí, é a maior lista que aparece no Antigo Testamento dos povos que habitavam aquela terra. Outras listas aparecem com 5, 6, essa é a lista completa. Deus dizendo para Abrão que ele vai herdar essa terra. Só que Abrão já está idoso, o tempo está acabando e ele ainda não teve filhos. Então Deus resolve dar, depois de dar aquela experiência maravilhosa, né? Quando ele disse para Abrão assim: Abrão, sai da sua tenda, olha para cima. Quantas estrelas do céu você pode contar? Não pode, né? Pois é, assim vai ser a sua descendência. Aí Abrão fala: Senhor, como é que eu posso ter certeza? Porque, irmãos, nós podemos, não é pecado a gente pedir a Deus um sinal do seu favor. Você que está esperando uma promessa de Deus, peça a Deus para mostrar o sinal do seu favor. Abraão ousou, sabe por quê? Porque a nossa fé é pequena. A nossa fé muitas vezes precisa de um apoio. Deus precisa nos ajudar na nossa falta de fé. Abraão, a Bíblia diz que ele creu e isso foi imputado para a justiça. Ele não duvidou, mas ele falou: Senhor, eu não duvido que o Senhor é soberano, que a vontade do Senhor vai acontecer, mas como eu posso saber? Dá um sinal, me fortalece na minha falta de fé. E Deus então deu uma ordem a Abraão para ele praticar um rito muito comum naquela época, que era o rito que acontecia dos reis, né? Era um rito da corte, onde os animais eram cortados. Por exemplo, um rei chamava um povo, naquela época muitos reis faziam alianças assim com povos, chegavam para uma cidade, matavam ali os animais, cortavam em partes, e ali aquele povo, um representante daquele povo e o rei passavam entre os animais, dizendo: olha, nós temos uma aliança aqui. Os animais eram cortados em duas partes, com exceção das aves, porque eram pequenas, então uma ficava de um lado, outra do outro. Mas o significado é que quando aquelas duas partes passavam entre os animais cortados, eles estavam dizendo duas coisas. Uma, nós estamos unindo o que estava separado, as partes separadas. Nós estamos sendo aqui um só. O segundo sentido é que eles estavam, de certa forma, entrando num compromisso onde diziam: que aconteça conosco o que aconteceu com esses animais, caso algum de nós venha quebrar esse acordo, venha descumprir algo que foi acordado. E o que é interessante, irmãos, é que Abraão corta ali os animais. Isso logo após, né? A gente tem que entender que isso foi no outro dia. Ele viu as estrelas do céu. No outro dia ele apresentou o sacrifício. E a Bíblia diz que ele ficou o dia inteiro espantando as aves que queriam comer aquele sacrifício. E foi anoitecendo. E nada da outra parte aparecer. Abrão estava ali, mas a outra parte não. E veio chegando a noite e Abrão adormeceu.
e começou a ter visões. Era Deus revelando a Abrão que Deus nem havia dado ainda o filho, mas já estava revelando que a, a parentela dele seria escrava, sofreria perseguições, passaria por muitas dificuldades, e apenas na quarta geração eles voltariam a tomar aquela terra. Deus mostrou a Abrão o que estava para fazer. Deus não falou: Abrão, eu vou te dar 50 filhos. Não. Vai ser daqui a um tempo, Abrão. Vai ser daqui a um tempo. As aves podem representar, pode ser uma representação, a gente não sabe bem porque Moisés não deixou isso explicado, mas eu acredito que seja uma representação dos povos inimigos que se levantariam para tentar afetar essa aliança que Deus tem com o seu povo. E o interessante é que quando Abrão está sonolento, já não estava mais preparado ali para passar no meio daqueles animais, vem o Senhor e se manifesta e passa sozinho, como um fogo cheio de fumaça, como uma nuvem. Assim ele se manifesta, vai se manifestar ao povo de Israel, coluna de fogo, nuvem. Ele passa no meio daqueles sacrifícios e ele passa sozinho, sem Abrão. Sabe o que isso significa, meu irmão? É que no pacto que Deus tem conosco, ele não conta que você vai ser fiel, porque ele sabe quem você é. Mas ele está dizendo que a fidelidade dele basta. E você já parou para pensar o que Deus fez? Deus jurou por si mesmo que ele vai cumprir as suas promessas, que ele iria cumprir suas promessas. A promessa feita para com Abraão de ter um filho e a promessa feita com Abraão para que ele herdasse aquela terra e para que aquela terra fosse da sua descendência. Meu querido irmão, Deus é fiel em todas as suas promessas. Para Deus não há impossível. Ele mesmo, não tendo a quem jurar, ele jura por si mesmo e ele será fiel. Creia, meu querido irmão, na fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus, ela não está condicionada à sua expectativa, ela não está condicionada ao seu relógio, à sua agenda, ao seu tempo. Deus faz as coisas no tempo certo, no tempo dele, para a glória dele. E quando ele faz, sempre a gente fica perplexo, porque a gente percebe que foi melhor do que imaginávamos. Suplanta em muito, sempre, a nossa expectativa. Eu tenho certeza, meu querido irmão, que todos que estão me ouvindo aguardam a manifestação clara da fidelidade de Deus. Às vezes Deus está parecendo demorar na sua vida em alguma área. Acredite, Ele não está demorando. Ele virá no tempo certo. Se você está com dificuldade, peça a Deus para fortalecer sua fé. Peça a Deus um sinal do favor dele para você, em alguma área, por aquele que você ora por conversão, por aquele que você ora por mudança, por um problema que parece se estender e resolver, por uma reconciliação. Ore e coloque diante do Senhor por uma mudança. Peça a Deus que mostre um sinal do seu favor. Ele é fiel e Ele vai te ajudar. Que Deus nos ajude na nossa pequena fé. Que Ele nos ajude e que Ele aumente a nossa fé. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Que Deus abençoe a sua descendência, para que seja como a de Abraão, e que Deus te dê uma nova história como deu a Abraão, inclusive mudando o seu nome e fazendo da sua família uma bênção para toda a terra. Deus abençoe, uma boa noite e até amanhã.